Boa noite, eu sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Eu vou explicar brevemente como é que funciona com o YouTube. Cada vez que alguém aperta o sininho ali para receber notificação, aperta o gostei ou se inscreve no canal, o YouTube entende que o canal é interessante para alguém, é interessante para o público. Alguém está querendo assistir aquele canal. Então ele começa a colocar esse canal nas sugestões. Começa a aparecer um pouquinho mais, ele vai mandar as notificações para todas as pessoas. É assim que funciona o YouTube. Tem um algoritmo, o algoritmo entende que esse canal quer ser visto, e não é o canal só, é o assunto. Então, se o canal é sobre DCM e o pessoal está querendo ver sobre BDSM, ele começa a relacionar ali um monte de canais sobre BDSM. É o assunto, o algoritmo escolhe aquele assunto daquele canal para direcionar os usuários. Então, eu conto com vocês aí para poder clicar no botãozinho, notificações, clica no gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda o assunto BDSM a aparecer mais no YouTube. Nós somos tão poucas pessoas, a gente tem um segmento tão alijado, tão fora de alguns contextos, que a gente precisa aparecer um pouquinho mais. Então, vocês não vão estar aparecendo no meu canal. Claro que o meu também será. Mas vai ser o canal de todo mundo que fala sobre BDSM, que fala sobre relações de dominação e submissão, que vão estar sendo contemplados com esse teu gostei, com esse teu apertar no sininho aí. Tá? Vamos fazer o BDSM ser mais discutido, ser mais visto, aparecer mais na lista do YouTube. E é só assim que a gente consegue, tá bom? Aperta o gostei, aperta o sininho para receber notificação e te inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando o assunto, o tema BDSM, não apenas o meu canal. Tá certo? Um abraço, sou Paulo Duarte, fique com nossos vídeos. Até mais. Boa noite, sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Voltando aqui para mais um vídeo. O assunto hoje é um assunto que já foi conversado numa live anterior, a gente falou sobre isso, mas algumas pessoas pediram para falar em vídeo também sobre isso, e eu vou falar sobre isso agora. O que define como BDSM? E eu explico qual é a situação. A gente tem casos de pessoas que sexualmente gostam de ser submissas. Todo mundo já teve uma namorada, gostava de tomar uns tapas na bunda, puxão de cabelo, de ser xingada de vadia, de vagabundo, não sei o quê, se submetendo ao seu homem. Tá? Todo mundo já teve um namorado que gostava de dar uns tapas na bunda, puxar cabelo e tal. A erotização da coisa, né? A sexualização da coisa. O que difere a submissa que gosta de ser degradada ou humilhada durante não só o ato sexual, dessa outra menina que gosta de uma tapa na bunda enquanto faz sexo com o namorado? Então vamos falar sobre isso agora. Vamos tentar entender, não digo nem explicar, vamos tentar entender o que está acontecendo e por que tem essa diferença tão grande entre baunilhas que gostam de um sexo mais pegado, uma coisa mais hard, mais animalesca, e a submissa de BDSM. O que se define como BDSM, como dominador ou como submissa. Vamos tentar entender como é que começa esse negócio aí e qual é essa diferença. Vamos um cafezinho, com licença. Bom café para todo mundo. Bom, é aquilo que eu estava comentando. Tem meninas que gostam de serem subjugadas na cama, se submeterem na cama, serem submissas na cama. Mas isso é uma coisa sexual, é um jogo sexual, é uma coisa erotizada, é na hora da cama. Daí levanta dali, toma um banho, sai e manda o namorado, xinga o namorado e mais um monte de coisa. Por que essa diferença? A diferença é que a submissa, ela não é submissa na cama, ela é submissa o tempo inteiro. O dominante, ele não é dominante apenas na cama, ele é dominante o tempo inteiro. Isso é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Essa é a grande diferença. O sentimento de dominância ou de submissão não é restrito à cama, ao ato sexual, como tem muitos. Então a gente diz assim, a gente estava falando esse dia sobre, na live, né, sobre fetiches. Tem fetiche, por exemplo, tem gente que tem fetiche de pé, adora pé. Pega a menina dele, a namorada dele, lambe o pé, cheira o pé, passa o pé no rosto. Ótimo, tem prazer sendo podólatra. Não quer dizer que seja BDSM.
ele pode ser podólatra sem nem conhecer o BDSM, sem nem saber o que é BDSM. A podolatria é um fetiche, é uma preferência da pessoa, que pode ser sexualizada ou não. Muitos fetiches envolvem sexo, outros não. A gente viu um caso, um programa bem importante aqui, da Platinada ali, que era sobre fetiches. Daí tem um Zentai, né, umas pessoas vestidas da cabeça aos pés com uma malha, e que nem sempre rola sexo. Eles gostam de ficar com o Zentai. Eles ficam o dia inteiro dentro de casa, eles namoram, eles ficam abraçados, ficam vendo filme, de Zentai. O prazer deles está em ser Zentai. Eu não sei se é ser Zentai que a gente fala, ou se vestir como Zentai, não sei. Não tem essas coisas. O outro tem um prazer em bolas, né? Tem várias bolas de vários tamanhos, ele deita nas bolas, tem um prazer quase sexual, mas não é sexual. Outros têm prazer em pessoas muito gordas, outros prazer em pessoas muito magras. Mas são fetiches, não são BDSM. Por um acaso, algumas pessoas que têm fetiches, como podólatras, também são BDSM. Tá? Então tem o submisso lá que é podólatra, que ele gosta de ter esse desejo realizado, mas com submissão. Tá? Então ele gosta de ser pisado, ele gosta de servir, né, a sua dome, a sua dona, com esse fetiche, usando esse fetiche de idolatria. Assim como tem fetiches de lingerie, tem fetiches de xixi. Eu conheço gente que gosta de botar a chuva dourada na relação, que não é BDSM, nunca foi BDSM. Né? Tem alguns que usam fraldas e não são baby, gostam de usar fralda. Eu tive uma namorada que a filha dela gostava muito de chupar bico e tomar madeira. Ela nem sabia o que era BDSM. Ela acabou sabendo, porque a gente contou um dia e tal, que a mãe dela tinha essas... Ela era submissa, né? Então a gente acabou contando. Mas ela não tinha ideia do que era BDSM e gostava de chupar bico e tomar madeira. Então a diferença é essa. A diferença é que não é um fetiche. Né? Eu costumo dizer que o BDSM é um armário cheio de gavetas com vários fetiches. No BDSM, a gente usa essas gavetas como melhor a gente quiser. Então o cara que é BDSM e gosta de cordas, abre a gavetinha das cordas, tira suas cordinhas dali e vai amarrar a menina. Ou a menina que gosta de cordas, né, vai abrir a gavetinha, vai tirar as cordas ali. O outro gosta de spank, é outra gavetinha. Mas tudo isso é apenas um fetiche, uma prática que está dentro do BDSM. Está dentro da cultura BDSM, do modo BDSM de viver. Não é que a pessoa, eu gosto de corda, então sou BDSM. Não. A gente tem casos de bondas, de shibari. Em São Paulo tem uma praça, não sei se no Parque do Ibirapuera, onde é, que eles fazem um show de shibari e bondas. Shows. E as pessoas nem sabem o que é BDSM. Eles gostam de shibari, gostam de bondas, mas não com uso dentro do BDSM. Então, o que difere uma pessoa de outra? Difere é isso, é o sentimento de se sentir submissa ou de se sentir o dono, sentir o proprietário de alguma coisa ou de alguém. Essa é a grande diferença do fetiche propriamente dito para o BDSM. A submissa, quando a gente pratica com ela o spanking, aquela sessão de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa quanto tempo, terminou a sessão e também antes da sessão, ela é submissa do cara. O dia inteiro. Se eu disser assim, Noala, vai lá pegar um café, a Noala pronto, levanta e vai pegar um café. Ela é minha submissa 24 horas por dia, mesmo quando nós não estamos em sessão. Ela dorme comigo de coleira. Ela é submissa até dormindo. Ela é minha posse, minha propriedade. No BDSM a gente tem isso, né? Posse e propriedade. Embora a gente saiba que na prática, na grande teoria, aí não existe propriedade, né? Mas ela se coloca como minha posse, minha propriedade. Esse sentimento de submissão e de pertencer é a grande diferença entre a pessoa que tem um fetiche ou que usa uma prática, também usar a BDSM, na vida baunilha. É o caso da menina que gosta de ser algemada na cama. Vocês vê filmes aí, 9 meses, semanas de amor, 50 tons, 35 dias, mais alguns ali e tal, que não, claro, o 305 e o 50 tons até é um tema BDSM, mas alguns não são BDSM.
mas tem a história da submissão e da dominação, sem serem BDSMs. Alguns filmes têm a história do spanking, sem serem BDSMs. Alguns têm a história da podolatria, sem ser BDSM. Entendeu? É uma coisa à parte. O BDSM usa alguns fetiches. Não quer dizer que todo mundo que tem esse fetiche seja BDSM. A gente que usa alguns fetiches, que são comuns a outras práticas, aos baunilhas, eu não digo normal porque a gente não é anormal, não me acha normal, tá? Ao mais comum que a gente vê aí no dia a dia. Tá? Então tem esposos, marido e mulher, cônjuges, a palavra é foda, eu não gosto de cônjuge, tão estranho. Eu leria como conjuguê, né? Mas também, cônjuge. Tem cônjuges, por exemplo, que o cara é extremamente dominante, já comentei aqui sobre um cunhado meu, que é extremamente sumiço à esposa. Ele nem imagina que seja BDSM. Se eu contar pra ele, ele vai ficar de boca aberta. Ex-cunhado. E ele é extremamente sumiço, a mulher é extremamente dominante. Ele não sabe o que é BDSM. Então, ele tem o fetiche da submissão e dominação dentro da sua relação baunilha. O outro fetiche da podolatria dentro da relação baunilha. Ele tem uma mulher maravilhosa, linda, que todo dia, o dia inteiro, é uma pessoa normal, de repente uma gerente de banco, de repente chega em casa e xinga ele. Ah, por que tu não levou? Vai levar o lixo! E na hora da cama, um se revela submisso, o outro dominante. É uma coisa, um jogo sexual, apenas um jogo sexual. E a gente sabe que o BDSM, o sexo, na linha de importância de práticas, o sexo está embaixo. Eu costumo botar o sexo nessas mesmas gavetas que eu falei do fetiche. Tem cordas, tem o spanking, tem chuva dourada, tem podolatria e tem o sexo lá embaixo. Esse sexo, como prática BDSM, ele pode fazer parte de uma relação ou não. Ele pode fazer parte de uma sessão ou não. Eu já vi sessões maravilhosas sem sexo. E não é só eu, muita gente que eu conheço. No Ala teve uma relação de 2 anos, né, onde não existia sexo, era só sessão, só prática. A gente já teve sessões muito boas sem sexo. Eu costumo, e isso é uma coisa minha, eu costumo misturar um pouco sexo e BDSM, porque como sádico, eu me excito no spanking. Então, se eu me excito, eu quero dar vazão a esse, né, a essa coisa que está me enchendo, dar vazão para isso. Então, eu termino, de alguma forma, extravasando isso, né, gozando, ou fazendo algum sexo, alguma coisa, eu boto um elemento ali, né, na sessão BDSM. Não em todas, mas em algumas eu boto. Mas é uma opção minha. Uma opção minha. Tem gente que tem sessões maravilhosas sem nenhum tipo de sexo, sem nem tirar roupa. No Ala, por exemplo, ela tem fetiche por uniforme. Ela adora uniforme. Então, se tiver um cara ali todo fardadão, né, de policial, de alguma coisa assim, até ela nem quer que tire a roupa. Ela quer que fique assim. Tem que ficar, né, coturno polidinho. Quero ser apaixonada por um coturno. Ixi, rapaz, nem queria saber. É um fetiche também, né, que faz parte. E não quer dizer que na hora do rally rola com alguém de uniforme, esse alguém de uniforme tem que fazer sexo com ela. Não. Se ela fizer uma sessão maravilhosa de podolatria, de lamber coturno, de cheirar roupa, de não sei o que, ela vai se sentir maravilhada, vai se sentir satisfeita, sem ter feito sexo. Claro, depois de chegar em casa, de repente vai lembrar das coisas, vai pegar o seu Itachi e vai dar um jeito. Mas na hora da sessão, o sexo não é um fator primordial, não é um fator essencial. O cara que diz assim, eu já comentei isso aqui, o cara tem 40 fotos no perfil dele. Uma foto de rosto, né, de tronco, e 39 de pinto. O que ele vai querer? BDSM? Não, ele quer sexo. Tá? Porque alguém que fixa, ai meu Deus do céu, tá difícil. Alguém que fixa um perfil de BDSM com foto de pinto, ele quer sexo, ele não quer BDSM. Ele não está interessado na prática. Ele não quer saber se a menina é resistente à dor, se já foi amarrada, se já foi suspensa, nada. Ele quer saber se tem uma pepereca. Para isso que é importante. Ou ele teria botado ali uma foto mesmo de internet, né, de prática BDSM. Ele botou não, pinto. Ele quer sexo. Então essa é a diferença entre BDSMer, né, praticante de BDSM, e alguém que tem um fetiche, ou alguma tara, ou alguma coisa diferente do comum, determina se tu é um BDSMer
ou tu é um baunilha pimentado. Um baunilha que gosta de uma pegada. Eu tenho alguns amigos, né, que gostam de sexo pegado. De tapinha na bunda, de não sei o quê, puxar cabelo, dar tapa na cara. Cara, e eles sabem que sou BDSM, né? A maioria dos meus amigos sabe. E eles não entendem como é que a gente... como é que tu... E eles fazem uma coisa muito parecida. Eu vou fazer um outro vídeo contando do meu início, né? Do meu início no BDSM. Eu vou contar sobre isso e o tempo que eu tenho. É surpreendente hoje quando eu penso nisso, mas eu vou contar. É isso. O que determina uma pessoa BDSMer? Se eu sou um BDSMer ou não sou BDSMer? É a essência. Um dominante BDSM, ele é dominante o tempo inteiro. Não apenas na sessão, não apenas no ato sexual, não apenas com a sua submissa. Ele é dominante. Já comentei isso, que o dominante normalmente tem uma personalidade mais marcante. Ele chega num lugar, ele determina a sua chegada. Então tem ali, antes da chegada dele e depois da chegada dele. Porque ele não passa despercebido. Ele tem uma aura dominante, ele tem um ar dominante. Ele chega, ele tem atitude. A atitude é o que diferencia o babaca, que acha que é só mandar, e o dominante BDSM. Porque tem muito babaca que quer só mandar. Eu sou moderador do Portal Verdugo, então tu vê lá o cara assim, eu quero alguém que gosta de obedecer porque eu gosto de mandar. Isso não é obedecer. Isso é alguém que gosta de mandar. De repente tem um senso de inferioridade muito grande e no BDSM ele quer se realizar. Eu quero ser o mandão. E de repente lá na vida baunilha é mandado pela mulher, pela filha, pela tia, pela mãe, pelo chefe, por todo mundo. Essa é a grande diferença. A diferença é o íntimo, as atitudes, o dia a dia, de como a gente é por dentro. Isso determina se tu é um BDSMer ou se tu é um baunilha. Mesmo que as práticas sejam parecidas. Tem muita gente que é BDSM e só pratica bondage, por exemplo. A gente tem algumas pessoas assim. Eles gostam de bondage, é o que eles gostam, bondage shibari. Ele não espanca, ele não faz um monte de coisa, não faz chuva, mas gosta, ele é BDSM. Por quê? Ele sente assim o tempo inteiro. Não é porque ele não faz tal prática que não é BDSM. Ele é. Mas ele gosta dessa prática ou daquela prática. Eu sou basicamente spanker, já falei isso várias vezes. Embora eu realize outras práticas, basicamente o que eu gosto, o que eu curto mesmo é spanker. É o que eu curto. O Clebinho, um abraço, um beijo no coração, Clebinho. Spanker DC, por sinal, eu canso de dizer isso, é um cara exímio manuseador de chicotes. Ele faz um monte de coisa, tá? Mas isso é o que eu admiro nele. Ele usando um chicote. O cara é muito bom. E ele é um dominante. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é só quando usa chicote. Ou estou errado, Kleber? Não, né? Kleber, para quem não sabe, é Spanker DC. Spanker DC é um rapaz lá de São Paulo, que ele é bem conhecido no meio. Quem não conhece, procura, tem no Instagram, tem na rede aí. É um cara maravilhoso, um cara sensacional. Um parceirão aí. E ele é muito bom com chicotes. Mas ele é BDSM o tempo inteiro. Ele é dominante o tempo inteiro. Ele tem atitudes dominantes. Mesmo quando não está com o chicote na mão. Essa é a grande diferença do babaca, que acha que é só mandar e obedecer. E tem gente que acha que BDSM é só mandar e obedecer. E praticante BDSM. O praticante BDSM, ele não tem que ser grosso. Ele não tem que ser um babacão, sabe? Autoritário, exigente, prepotente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super sensível, delicada, adoro poesia. Eu sou, olha, praticamente macice, entendeu? Eu sou dominante BDSM. Quem me conhece sabe que eu sou super educado, super gentil, abro a porta do carro, puxo cadeira para sentar. Eu não preciso ser grosso, eu não preciso ser mal educado, ser prepotente, arrogante, só porque eu sou dominante BDSM. A gente não precisa estar comprovando isso para o porteiro do prédio, para o motorista do táxi. Tu é aquilo que tu é por dentro, isso que importa para ti. Hoje, como eu vou contar para você uma história, só fui entender muitos anos mais tarde. A minha irmã, tem uma irmã que foi criada pelos avós, e o meu avô era jogador de carta, carpeteiro, que chamava naquele tempo, carpeteiro. E carpeteiro profissional, ensinou muitos truques para ela de como ganhar jogo, tal. E eu jogava cartas com ela e eu tirava muito sarro dela.
Eu zoava ela o tempo inteiro. Porque eu só ganhava. Ela sempre perdia. E eu achava, e assim, o Dino, que chamava de Dino, o Dino não te ensinou nada, tu aprendeu com ele, não sabe jogar. E eu achava que estava abafando. Um dia ela foi ao banheiro e eu fui espiar as cartas dela, ela estava com o jogo pronto. Ou seja, estava ganho. É só ela comprar e baixar cartas, baixar o jogo. Daí ela voltou, disse, ela vai me tripudiar, né? Vai cair em cima de mim. Ela ganhou, né? Eu vi que ela descartou um 4, descartou um 3, ela está desmanchando os jogos dela. E eu ganhei a partida dela. E depois, muito tempo depois, eu fiquei pensando por quê. Era porque para ela não importava que eu soubesse. Importava que ela sabia que tinha ganho. E eu achei isso sensacional. Sensacional. Ela deixava eu ganhar, porque eu era incompetente para ganhar dela, eu sabia. Hoje eu sei disso. Eu não ia ganhar nunca dela. Ela deixava eu ganhar para me satisfazer, mas ela sabia, lá no fundo ela sabia que eu tinha ganho. É o dominante PDSM. Então não precisa provar para o porteiro, para o motorista do táxi, para a tua empregada, para a tua faxineira, que tu é dominante. Não precisa ser arrogante, mal educado, grosso. Nada. Pode ser educado, gentil, sensível. E ainda assim vai ser um dominante PDSM. Essa é a grande diferença. Está aqui. Não está só aqui, não. Está aqui. Está dentro. Tá bom? Eu sou o Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Vamos um cafezinho, tá bom? Até mais o próximo vídeo.